Olá, caros amigos e seguidores, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo da rubrica Bora lá falar de carros. E no vídeo de hoje eu vou-vos trazer uma convidada, uma distinta convidada, que por sinal já não é a primeira vez que aparece neste canal, já será com esta a terceira vez que aparece neste canal. Não é o mesmo carro, atenção, ok? Estamos a falar de versões diferentes. Mas a ID Buzz, desde o dia em que eu vi o modelo final para a apresentação, tocou aqui no coração e disse assim: um pão de forma elétrico, coisa mais linda. Eu, no meu passado juvenil, nas minhas andanças do cicloturismo e de pedalar por esse país fora, a nossa equipa tinha uma pão de forma. Mal sabíamos nós na altura que devíamos ter, comprámos aquilo entre amigos por 100 contos e vejam bem hoje em dia quanto é que valia uma coisa daquelas se tivéssemos ficado com aquilo. Mas pronto, adivinhar é proibido e não podíamos saber. Um grande abraço à malta do Kid Carcaça. Vejam na net Kid Carcaça, é uma coisa engraçadíssima. Então, eu ensaiei a primeira ID Buzz há uns anos atrás, já há uns anos atrás, 22 ou 23 por aí, num épico vídeo de 2 horas. É uma longa-metragem do canal do Pedro Bastos, em que fui com o meu amigo Miguel Simões, com o meu amigo Paulo Portugal e com o meu amigo e na altura funcionário desta casa, o David Tomás. Fomos daqui a almoçar ao Marriott Praia del Rey e voltámos, e pá, foi uma viagem incrível, a bordo de um carro incrível, e eu na altura já aproveitei para reforçar o meu carinho tão especial por este modelo, porque é um carro, não sei explicar, é um carro que nos faz sentir felizes lá dentro, e é sobretudo aquela primeira versão que eu ensaiei, que era toda em tons claros por dentro. O carro realmente era um espetáculo. E não houve ninguém que se tivesse cruzado connosco que não tivesse tido a mesma opinião. É um carro que chama muita atenção na rua. É um carro que não se quer em cores escuras, nem em cores assim, como é que eu ia dizer, assim, sem grande vivacidade. Eu acho que é um carro que é para ser vivido tipo Lamborghini. Aquilo tem que ser verde alface e amarelo choque e cor de laranja e outras coisas do género. Depois, mais tarde, ensaiei a ID Buzz com 7 lugares. Atenção que estes vídeos vocês podem ou clicar aqui ou esperar pelo fim do vídeo, que vão lá ter os links para os vídeos. Portanto, a primeira longa-metragem com a ID Buzz, com a bateria de 77 kWh na altura, com 204 cavalos monomotor. E depois, mais tarde, ensaiei a Volkswagen ID Buzz de 7 lugares, portanto numa configuração 2-3-2, em versão longa, que já tem uma bateria maior e tem 286 cavalos também monomotor, pronto, também acrescenta mais peso, mas para quem precisa sobretudo de espaço, ou seja, ter 7 pessoas a bordo e ainda muito espaço livre de bagageira, é um dos modelos também disponíveis. Desta vez, calhou-me ensaiar o modelo desportivo da ID Buzz. Se é que se possa chamar um modelo desportivo. Não tenhamos ilusões, não é um modelo desportivo em parte alguma deste mundo. É simplesmente assim uma versão mais espigadota da ID Buzz. Portanto, se a ID Buzz já tem toda ela um carisma e um nível, um fator cool muito lá em cima, esta versão GTX é realmente top. Então o que é que distingue esta versão GTX? A GTX está disponível na versão versão longa e versão normal. Esta era a versão normal, numa configuração de 2-2-2, portanto 6 lugares, e por ser assim um modelo desportivo, também tem um interior assim mais raçudo, em tons escuros, com os bancos assim a dizer GTX e com umas texturas em vermelho, uma assinatura GTX também no volante, e o carro é giríssimo. Esta versão contava com um gigantesco teto panorâmico e, portanto, apesar de ter um interior escuro, não tinha menos luminosidade que as variantes com o interior mais claro. A GTX tem 2 motores, um à frente e um atrás, mantém-se o motor de 286 cavalos atrás, mas tem também um motor de 109 cavalos na dianteira, e em potência combinada, 109 mais 286, acertaram, dá 340. 340 cavalos de potência disponível, 560 Nm de torque, que impelem estes mais de 2.700 kg em frente, dos 0 aos 100 nada mais nada menos que 6 segundos, o que para uma ID Buzz deste tamanho e peso é muito bom, é muito bom. A velocidade máxima está limitada a 160 km por hora
também ninguém precisa de mais. E só tenho a reportar, e infelizmente eu também na altura com o vídeo da ID Buzz de 7 lugares ia jurar que o carro seria um classe 1 com via verde por ser um carro elétrico, mas infelizmente pelo estúpido sistema de pagamento de portagens que temos neste país, a ID Buzz, apesar de ser um veículo 100% elétrico, continua a ter aquele problema da altura do primeiro eixo ao capô ser superior a 1,10 m ou lá o que é, e paga classe 2, o que é um estouro violentíssimo. Sobretudo porque, imaginem, passar na 25 de Abril e pagar 4,85€, pagar quase 8€ na Vasco da Gama, é obsceno, é obsceno. Eu percebo que é um carro pesado e que terá um desgaste superior na estrada a um carro com menos 1000 kg, mas também é uma idiotice quando temos um Taycan com 2400 kg a pagar classe 1 e depois podemos ter um Suzuki Vitara com motor 2 litros que pesa menos 1000 kg e paga classe 2. É tudo uma parvoíce, mas pronto, enfim. É classe 2 nas portagens, quer tenha via verde, quer não tenha via verde. Portanto, há que levar isso em consideração. Esta ID Buzz GTX que eu tinha configurado aqui vinha com alguns extras, nesta cor, neste tom bicolor vermelho e cinzento. Acho que a carrinha fica top, umas jantes de 21 polegadas, com os pneus traseiros 265, tem assim um ar assim para tudo. E esta carrinha já custava mais de 80 paus, 84.000€ com IVA, portanto já não cai no espectro fiscal dos 62,5 mais IVA. É uma pena. Agora, é um carro que eu acho que não se compra pelas performances. Quem quiser comprar sobretudo pelo espaço, comprará a versão normal, 286 cavalos. Esta GTX é a versão assim, tipo, para quem pode, para quem não está com problemas de orçamento e compra não sei, é um fenómeno de coolness, porque eu fui a um evento de lançamento, da inauguração do novo centro Porsche Lisboa, enquanto estive com esta ID Buzz, e e cheguei lá ao centro Porsche da ID Buzz, e toda a gente curtiu imenso a ID Buzz. Ai, carro tão giro, ai não sei o quê, o carro é grande. É daqueles. Eu lembro-me que no primeiro dia em que levei, fui almoçar com um amigo meu e estacionámos o carro ali no centro comercial do Campo Pequeno. E aquilo foi um bico de obra para estacionar. Não é que o carro seja muito comprido, é porque é muito largo e é muito alto. A sensação de entrar aqui no meu escritório com a ID Buzz era do género: nós temos umas plaquinhas assim postas no teto, penduradas com a sinalização dos lugares de cada um, e passa tipo assim a 2 dedos as placas. A carrinha tem 1,92 m de altura, é 12 cm acima de mim. E depois, em termos de largura, também não é propriamente assim nada muito contido. Ela tem 4,70 m de comprimento, portanto ok, tudo certo. Largura, não diz, mas tem aqui, desculpe, largura 2,21 m. Portanto a malta tem que planear bem onde é que vai estacionar isto. É um carro que tem uma distância entre eixos de 3 metros, e esta distância entre eixos confere-lhe uma coisa espetacular, que é a estabilidade comum às outras ID Buzz, obviamente, porque é um carro quadrado, 4,70 m, e os eixos estão separados por 3 metros. Portanto, as rodas da frente estão muito à frente e as rodas de trás estão muito atrás. Por isso é que às vezes o manobrar também não é fácil, apesar de ter uma brecagem simpática, porque realmente é preciso medir ali um bocadinho. Mas como estamos sentados, eu diria que ali a 40% do carro na parte da frente, temos ali quase que aquela sensação do João Caminista, sendo que a posição de condução não é nada de volante horizontal. Não. Posição muito vertical, uma excelente posição de condução, uma superfície vidrada incrível e temos uma visibilidade extraordinária, sendo que vamos sempre mais altos que o trânsito e, portanto, dá-nos uma sensação de segurança, porque eu vejo muito mais à frente, prevê-se muito mais à frente, e ainda bem que se prevê mais à frente, porque, como é comum aos carros elétricos, o tato do pedal de travão é sempre ali aquela cena esponjosa do vai travar, não vai travar, é um bocado assim. Temos a regeneração drive, brake, e portanto em modo brake a carrinha tem uma regeneração maior. Sai com muita força, obviamente, como um carro de 340 cavalos e 560 newtons, apesar de pesar em um binário instantâneo, a carrinha sai muito bem. Mas obviamente, mais uma vez, isto não é um ensaio dinâmico, ID Buzz, não, isto é só para vos relatar que esta versão GTX tem mais cavalos do que as versões normais, tem um interior que privilegia um ar mais desportivo em tons escuros e uns bancos desportivos com excelente apoio. Quem me dera, smart, ouçam isto, quem me dera que os bancos do hashtag 5 bravos que eu ensaiei há umas semanas atrás tivessem os bancos da GTX. Os bancos em Alcantara, pele, elétricos com massagens, whatever, do Diabo 4,
mas com um suporte porreiro. Epá, eu sentia-me encaixado no carro. Coisa que eu no Smart andei sempre ali um bocado. Será que eu vou cair do banco? Pronto, um bocado assim, mas enfim. Espaço a rodos, as portas 100% elétricas, mesmo as de correr, obviamente. E depois tinha um pormenor engraçado, que é a primeira ID.Buzz que eu ensaiei não tinha aqueles vidros pequeninos na porta traseira, portanto era um vidro fixo. E estas tinham assim uma janela, uma escotilha que abre e fecha. Porreiro, às vezes o carro está ao sol e nós queremos arrefecer o carro por dentro e pode dar uma sensação de claustrofobia, o carro estar quente e precisarmos de alguma ventilação extra, até que o ar-condicionado, que é muito potente e tem várias saídas em todos os lugares, e portanto com temperaturas independentes, inclusivamente, portanto cada passageiro pode regular a temperatura à sua medida, e o teto panorâmico que temos tem aquele formato eletrocromático, que é ora fica todo baço, quando está os UVs muito, muito fortes, ele fica completamente baço, podemos olhar diretamente para o sol e vemos assim uma bolinha branca, ou então com um comandozinho que temos à nossa disponibilidade, ao nosso alcance, era o que eu queria dizer, podemos basicamente ter o teto completamente translúcido e então já não fazem essa filtragem dos UVs, mas obviamente aí levamos com sol na tola. Ele faz isso completamente automático e portanto vocês não têm que se preocupar, portanto podem querer mais claro ou menos claro, a vosso gosto. Com 6 lugares, as poltronas do meio, portanto, no fundo, os 2 lugares do meio são iguais aos lugares da frente. São os cadeirões espetaculares, podem deslizar para trás e para a frente. Bom encosto de cabeça, apoio de braço, espaço a rodos, claro, dá para traçar a perna, dá para passear dentro da carrinha, tudo e mais um par de botas. Os 2 lugares atrás são colados um ao outro, mas com um encosto de cabeça que também dá para um cidadão com 1,80 m ou mais estar sentado nos últimos 2 lugares. E mesmo com os 6 lugares, contamos com 306 litros de bagageira. Que se tivermos esses últimos 2 recolhidos, temos 1121 litros de bagageiro. Portanto, é um carro cool. É um carro para quem quer ter um carro cool. Eu vou-vos contar que eu cruzei-me à chegada à Expo quando fui ao E-Car Show, nos dias em que estive com esta carrinha, fui ao E-Car Show e cruzei-me com um amigo nosso que até já esteve presente num videocast do Bastonário Automóvel, e ele tinha uma viatura muito desportiva nesse dia, que é assim verde alface metalizado, choque. E ele abriu o vidro e a primeira coisa que disse quando viu que era eu dentro da carrinha, disse assim: epá, essa carrinha tem muito boa pinta. Para ele reparar que estava dentro de um carro topíssimo, é porque realmente aquilo, epá, não é um carro para petrolheads, é um carro para amantes de automóveis, mas que gostam da nostalgia do pão de forma. Epá, eu acho que nesse aspecto a Volkswagen fez um trabalho incrível com este carro. Tenho pena que não haja uma versão plug-in desta ID.Buzz. Por acaso, eu acho que venderiam muito mais, porque era um carro bastante mais versátil, porque isto leva-nos a outro tema, que é a ID.Buzz é um carro sempre relativamente pouco eficiente e, sobretudo, eu acho que esta bateria está subdimensionada para o carro. É um carro pesado, é um carro do ponto de vista aerodinâmico peca por ser um tijolo todo quadrado, e em autoestrada não se vai gastar, mesmo em cruise control, eu estou sempre a falar dos 120 km/h. 120 km/h em autoestrada com este carro, as médias são, e com 2 pessoas a bordo, 25 kWh por cada 100 km. Não dá para fazer menos. É o possível. São 2.700 kg, superfície frontal gigante, 340 cavalos, 2 motores. Quem quiser poupar tem que ir para a versão monomotor, sempre. Aquilo que eu digo às pessoas: comprem o carro com a bateria maior que tiverem e o motor mais pequeno que tiverem para aquela bateria. Aí sim vão ter um carro eficiente. Carros com tração às 4 rodas para um clima como o nosso, enfim, é o que é, mas pronto. Portanto, consumos de 25, 26 em autoestrada é para contar com isso. Se o carro estiver carregado, se estiverem 40 graus, vamos ter consumos na casa dos 28, 29, 30, seguramente. Com uma bateria que tem 79 kWh úteis, não estamos nem a falar de 300 km. Portanto, este carro, quando eu levantei, marcava cerca de 360 km de autonomia, e eu, apesar de ter feito autoestrada, eu fiz mais de 500 km com este carro. E apesar de ter feito muita autoestrada, também fiz muitas voltinhas em nacionais, cidade e outras coisas do género. E surpreendentemente, eu acabei por entregar este carro com uma média inferior a 22 kWh por cada 100 km. Eu estava à espera de muito pior. E os 22, ou 21.9, ou lá o que é, são muito aproximados daquilo que a marca anuncia como consumo combinado, que é 21.1. Portanto, não me distanciei muito. Agora, vamos nos distanciar muito se forem viagens grandes em autoestrada. Aí preparem-se para carregar com frequência. Eu diria que para uma utilização
adequada para um carro destes, eu diria que é 200 km, para, carrega 10 minutos, segue mais 200 km. Porquê? Porque temos uma velocidade de carregamento de 185 kW, ele passa de 10 a 80% em 20... deixa-me só ver aqui a minha cábula... 26 minutos. Mas se nós fizermos 200, 250 km e pararmos 10 ou 15 minutos, é o tempo do xixi, de um geladinho e um café, temos autonomia para mais 100 e tal quilómetros. Portanto, eu acho que é esta a utilização mais razoável. Porque estar a pensar em fazer 300 km de uma assentada com este carro, a não ser que estejamos sozinhos e a não ser que vamos em nacionais a 90 a 100, vai ser sempre aquele jogo do 300 km, vai ser mesmo à pele. E portanto é este o senão. Eu acho que este carro poderia ter, das duas uma, ou uma motorização plug-in em opção, para pessoas que a queiram utilizar em viagens longas, para não estarem com a limitação do combustível, e realmente as multivan têm esta motorização com o motor 1500 TSI plug-in. É um motor extremamente versátil, consegue devolver consumos muito simpáticos, ou então ter uma bateria maior, porque 79 kWh úteis, obviamente que se tivermos a versão longa a bateria é um bocadinho maior, mas é mesmo só um bocadinho maior, estamos a falar de mais 6 ou 7 kWh úteis, e portanto não vai fazer grande diferença. Se me dissesse assim, pá, tens uma versão com 79 kWh úteis e tens outra versão com 100 kWh úteis, aí sim, acho que já faria sentido. Ora bem, não é perfeito, o perfeito é inimigo do bom, mas esta carrinha traz algo que é o fator cool que isto tem. Não há sítio onde se estaciona, onde se para, onde se deixa, que não haja todas as atenções viradas para a ID Buzz. Sobretudo esta versão GTX, com esta jantola grande, neste formato bicolor. Depois o carro tem tudo que é equipamento, tem um ecrã que no meio daquele habitáculo tão grande, o ecrã de 12 ou 13 polegadas até parece pequeno, continuamos a ter aquele visorzinho pequenino na frente, mas eu acho que esse visor poderá, a breve trecho, com o lançamento do novo ID3 Neo, que já traz um painel grande, se calhar ser extensível a outros modelos Volkswagen, e eu espero que a ID Buzz também acompanhe isso. Continuo a não gostar daquele seletor do roda para trás, roda para a frente, por trás do volante. Mas pronto, mais uma vez, nada é perfeito. É um carro muito agradável de utilizar, tem uma condução surpreendentemente agradável, a suavidade, a estabilidade do carro, pelo tal formato quadrado que eu já vos disse e a distância entre eixos grande, trazem uma sensação de confiança enorme. E mesmo que já rolemos a 110, 120 km/h, se a pisarmos acelerador, a carrinha ganha velocidade com muita facilidade, e portanto, porque lá está, tem binário com fartura e sempre são 340 cavalos em modo combinado. Umas luzes Matrix LED XPTO todas automáticas, mas é a sensação de visibilidade para todo lado. O facto de irmos mais altos do que o trânsito também traz uma sensação de confiança muito grande a quem vai atrás do volante, porque vemos tudo, percebemos tudo, e portanto é realmente muito agradável. Mais uma vez, foi um convívio super agradável com esta ID Buzz. Fica à espera de novas versões da ID Buzz, sei lá, se um dia não dizer a Volkswagen, está bem, vamos lançar aqui uma versão plug-in, e depois o Pedro Baixo vai dizer, eu dizia. Caros amigos, espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações para saberem cada vez que publicamos um novo vídeo, e deixem-me nos vossos comentários o que é que vocês acham desta ID Buzz GTX. Um abraço.